Olá, agora estamos estudando Direito Civil, Responsabilidade Civil. Bem, a responsabilidade civil, se a gente for procurar a etimologia da palavra responsabilidade, ela vem do latim respondere. A responsabilidade civil está intimamente ligada ao direito das obrigações. Eu até diria que responsabilidade civil é integrada ao direito das obrigações, uma vez que a consequência da prática de um ato ilícito é que gera obrigação de reparar o dano. Embora existem casos sem o ilícito onde há responsabilidade. Por exemplo, no caso de estado de necessidade. Por exemplo, no caso de indenização por passagem forçada. Por exemplo, no caso de indenização por desapropriação. Mas, em regra, se procurarmos no artigo 186 e 927 e 187 do Código Civil, encontraremos a necessidade da responsabilização com base em ato ilícito, ou seja, ato que viola o direito. Basicamente, alguém responde pelas consequências jurídicas de sua atividade. Se essa atividade ofende bens jurídicos, ofende pessoas, temos a responsabilidade. A obrigação é que é um dever jurídico originário. A responsabilidade civil é decorrente da obrigação. Então, ela só ocorre quando há violação a uma obrigação. Portanto, é um dever jurídico sucessivo. Há também que se diferenciar a responsabilidade civil da responsabilidade moral, porque a responsabilidade moral ela não é sistematizada, ela não tem coercibilidade estatal, ela não tem o aparato estatal, ela não tem imperatividade para ser fixada. Direito e moral podem ter campos de conexão, mas são absolutamente diferentes em alguns aspectos. A responsabilidade moral não gera o dever de reparar dano, de indenizar. Embora diferentes em alguns aspectos, a gente pode ter acumulação da responsabilidade civil com a responsabilidade penal e isso não gera um bis in idem. Quando alguém comete um homicídio, pode existir a incidência do artigo 121 do Código Penal e, ao mesmo tempo, cabe a indenização por danos materiais, danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, ou seja, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil. Ambas responsabilidades têm sanção. E a sanção é o gênero cuja espécie pode ser a pena, a reparação. Então, a pena no direito penal é uma espécie do gênero sanção. A reparação no direito civil é uma espécie do gênero sanção. Continuando, responsabilidade civil e responsabilidade penal, embora diversas, eu já disse que elas podem ser acumuladas, elas não são, do ponto de vista ontológico, tão diferentes. Na verdade, são quase que idênticas, porque nascem de um ilícito. Então, elas têm um ponto de encontro, que é decorrerem de um ato ilícito, de algo que ofende o ordenamento jurídico. A grande diferença da responsabilidade civil para a penal é o grau e a intensidade das sanções.
também podemos observar que no direito penal não existe responsabilidade objetiva, não existe responsabilidade sem culpa. E na responsabilidade civil, em regra, a responsabilidade é subjetiva, leva em conta a culpa, é o que está no artigo 927, no caput. Mas a responsabilidade objetiva não tem como elemento a culpa. Então, há até aqueles que dizem que a culpa não é elemento essencial da responsabilidade civil, mas sim elemento acidental na responsabilidade subjetiva. No direito penal não temos responsabilidade objetiva, no direito civil, quando a lei fixar que cabe responsabilidade objetiva, sem aquilatar culpa, ela ocorrerá. Também devemos dizer que, de forma básica, a responsabilidade civil ela provém de uma atividade danosa, com violação de uma norma jurídica pré-existente, de origem legal ou contratual. Saberemos mais adiante divisar quando a responsabilidade civil advém do não cumprimento de um contrato, e isso vai ser estudado mais na seara do direito das obrigações, e quando a responsabilidade civil advém de um fator não contratual. E aí falaremos da responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Eu já disse que os elementos da responsabilidade, a culpa, para muitos doutrinadores, não é um elemento essencial, mas sim acidental, até porque na responsabilidade objetiva nós não falamos em culpa. Elementos essenciais que não podem ser de forma alguma retirados da ideia de responsabilidade são a conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão, o nexo de causalidade, a ligação entre ação e resultado, e o dano, até porque não há responsabilidade sem dano. A responsabilidade civil evoluiu muito a partir do momento que foi sistematizada. Há rudimentos da responsabilidade civil na lei de Talião, que era a vingança privada, olho por olho, dente por dente. Só que a justiça pelas próprias mãos é uma arbitrariedade. Quando o Estado exerce o monopólio da violência legítima, a responsabilidade civil passa a ser melhor sistematizada e nós temos uma noção do que é ilícito e do que gera responsabilidade de uma maneira mais razoável, seja porque a lei, seja porque outras fontes do direito, a doutrina, a jurisprudência, vão saber fixar de uma maneira mais clara, mais sofisticada, o que é responsabilidade civil. Vamos também dizer que existe a chamada responsabilidade civil indireta. Não se trata de um ato expresso do agente que responde pelo dano. Mas vamos imaginar o seguinte: você tem um cachorro, um pitbull, aquele que estraçalha. Você não cuida do seu cachorro, ele sai nas ruas e morde e gera danos em alguém. Vamos falar em responsabilidade? Sim, responsabilidade civil indireta. O dano ocorreu porque o seu cachorro gerou o dano. Então, há a responsabilidade civil indireta, onde a culpa é presumida e o ônus da prova de comprovar que não existiu responsabilidade ou não existiu dano é daquele que é tido como o responsável civil.
Aqui faltou a observação de um elemento basilar para evitar a responsabilidade, o dever de vigilância. Você deveria estar vigiando seu cachorro, evitando que ele saísse às ruas, gerando mal-estar para pessoas. E com isso, eu fecho meu primeiro bloco sobre responsabilidade civil com uma máxima: toque, toque, toque! A Polícia Federal chegou.